Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nessa aula nós vamos trabalhar com semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras e trigonometria, tá? No triângulo retângulo. Esses três temas eles aparecem juntos em muitas questões de geometria, né? E também em aplicações eventualmente de física, porque permitem calcular medidas que não estão diretamente acessíveis. Na capa aparecem as relações principais que serão usadas ao longo da aula, tá? A famosa fórmula que representa o triângulo, o teorema de Pitágoras, né? Que é o a ao quadrado é igual a b ao quadrado vezes c ao quadrado, em que a hipotenusa ao quadrado, que é o a, né, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Os catetos são b e c, tá? Também aparecem as razões trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, né? O seno ele relaciona o cateto oposto, né? E hipotenusa, né? Então ele relaciona o cateto oposto e hipotenusa, o cosseno relaciona o cateto adjacente e hipotenusa, tá? E a tangente relaciona o que? O cateto oposto e cateto adjacente, tá? Nós podemos entender a aula de duas formas. Pela primeira forma, esta é uma aula sobre triângulos, identificar lados, ângulos, proporções e medidas. Pela segunda forma, há uma aula sobre estratégia de resolução, tá? Ou seja, decidir quando usar semelhança, quando usar Pitágoras, quando usar trigonometria, tá? A frase final, ela resume a ideia central, tá? Semelhança e trigonometria transformam medidas inacessíveis em relações calculáveis. Em outras palavras, mesmo quando não conseguimos medir diretamente uma altura, uma distância ou uma inclinação, nós podemos montar um triângulo, reconhecer suas relações e calcular a medida pedida. Tá bom? Vamos em frente então. O objetivo dessa aula ao final, acho que é interessante que o candidato, né, o aluno, o professor deverá reconhecer triângulos semelhantes e lados correspondentes, usar proporcionalidade para encontrar medidas desconhecidas, aplicar o teorema de Pitágoras em triângulos retângulos, identificar cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, calcular seno, cosseno, tangente em problemas diretos, tá? E usar ângulos notáveis em alturas, distâncias e inclinações. Vamos transformar esses objetivos em habilidades práticas. Ou seja, reconhecer triângulos semelhantes significa o quê? Perceber que dois triângulos têm a mesma forma, mesmo quando tenham tamanhos diferentes. Nesse caso, os lados correspondentes mantêm a mesma razão. Tá? Ou seja, se eu tenho um triângulo 2, 2, 2, e tem um triângulo semelhante, poderia ser 4, 4, 4, né, o lado deles, né? E assim por diante, tá? Então a razão nesse caso é 2, tá? Vamos usar Pitágoras, né? Usar Pitágoras significa o quê? Identificar um triângulo retângulo e relacionar seus lados. O ponto mais importante é saber qual lado é a hipotenusa, porque ela sempre fica em frente ao ângulo reto e é o maior lado do triângulo retângulo. Identificar o cateto oposto e o cateto adjacente, né, exige o que? Olhar para o ângulo de referência. Essa é uma parte mais delicada, né? O mesmo lado ele pode ser oposto em relação ao ângulo e adjacente em relação ao outro, né? Então a hipotenusa não muda, mas os catetos oposto e adjacente dependem do ângulo observado. Então a pergunta-chave do slide orienta a estratégia, né? A questão pede proporção entre triângulos, lado do triângulo, retângulo ou medida ligada a um ângulo, né? O que ela está pedindo? Se for proporção entre triângulos, pensamos em semelhança.
Se for lado de triângulo retângulo, pensamos em Pitágoras. Se houver ângulo e lados em relação a esse ângulo, pensamos em trigonometria. Tá certo? Vamos em frente então. Bom, acho que esse slide ele mostra por que semelhança, Pitágoras e trigonometria são conteúdos importantes dentro de exatas, né? Em matemática, aparecem triângulos, polígonos, escalas, razão, proporção, áreas e problemas geométricos. Por exemplo, uma questão pode dar dois triângulos parecidos e pedir uma medida desconhecida exigindo a proporcionalidade. Então, se você tem dois triângulos semelhantes, né? Então, fica fácil entender a proporcionalidade, né? Usando, por exemplo, a razão entre eles, né? Em física, esses conteúdos aparecem em decomposição de vetores, planos inclinados, trajetórias, alturas, distâncias, forças. Tá? Quando uma força é decomposta em componentes horizontal e vertical, estamos usando relações trigonométricas. Tá? Quando uma rampa forma um triângulo retângulo, o comprimento da rampa pode ser encontrado por Pitágoras. Tá? Em química, a aplicação é mais indireta, né? Mas pode aparecer na leitura de diagramas, arranjos espaciais, escalas de comparação, de representações e tal, né? Então, o roteiro hoje ele segue uma sequência lógica. Primeiro, né, semelhança, depois proporcionalidade e em seguida Pitágoras. Tá? E por fim, razões trigonométricas, ângulos notáveis, aplicações e tal, né? Essa ordem é importante porque cada etapa acrescenta uma ferramenta nova. Então a estratégia da aula é começar sempre da leitura da figura, tá? E depois seguindo, né? Então antes de aplicar a fórmula, vamos marcar, né, o ângulo reto, localizar os lados correspondentes, conferir a unidade, identificar a relação pedida, né? Ou seja, a figura manda na escolha da fórmula. Agora, nós temos um resumo essencial das três ferramentas principais da aula. Primeiro, a semelhança de triângulos. Depois, triângulos semelhantes têm ângulo Então, primeiro, a semelhança de triângulos. Tá? Então, dois triângulos eles são semelhantes, têm ângulos correspondentes iguais e lados correspondentes proporcionais. Tá? Isso significa o quê? É que um triângulo ele pode ser uma ampliação ou uma redução de outro triângulo. Se um lado dobra, todos os lados correspondentes dobram. Se um lado é multiplicado por 3, todos os lados correspondentes também são multiplicados por 3. Aí, segundo é o teorema de Pitágoras. Tá? Ele diz o seguinte: em um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? A fórmula aparece como a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Tá? Portanto, não basta pegar o maior número da questão sem olhar a figura. O correto é identificar o ângulo reto e localizar o lado oposto a ele. Terceiro, a trigonometria. Tá? Então, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Então, nós podemos explicar as razões trigonométricas de outra forma. Elas são comparações entre lados de um triângulo retângulo. Não são medidas isoladas. Quando dizemos que seno é igual a meio, estamos dizendo que o cateto oposto mede a metade da hipotenusa em relação àquele ângulo.
O slide também apresenta os ângulos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Como a prova não permite a calculadora, esses valores devem estar bem organizados para uso rápido. Tá? Bom, agora começamos pela semelhança de triângulos. A ideia central é que triângulos semelhantes têm a mesma forma, mas podem ter tamanhos diferentes. Então, dois triângulos são semelhantes quando seus ângulos correspondentes são iguais e seus lados correspondentes são proporcionais. No exemplo do slide, nós temos um triângulo com lados 3, 4, 5 e outro com 6, 8 e 10. Comparando o maior com o menor, nós percebemos que 6 dividido por 3 é 2, 8 dividido por 4 é 2 e 10 dividido por 5 é 2. Então, a razão de semelhança desses triângulos é 2. Podemos entender isso de duas maneiras. Primeiro, o triângulo maior foi obtido multiplicando cada lado do triângulo menor. Ou pela segunda, o triângulo menor foi obtido dividindo cada lado do triângulo maior por 2. Então, as duas leituras elas são corretas, desde que mantenhamos a mesma direção da comparação. O cuidado mais importante está em comparar lados correspondentes. Nós não podemos montar uma proporção misturando um lado pequeno com um lado que não corresponde a ele do outro triângulo, tá? Então, o slide também traz um alerta. A área não multiplica pela mesma razão linear. Se os lados dobram, a área multiplica por 4. Por quê? Porque a área envolve duas dimensões. Esse detalhe pode aparecer em questões mais avançadas, mas é bom vocês estarem cientes disso. Vamos para uma questão então. Ele fala o seguinte aqui, tá? Dois triângulos são semelhantes. No menor, um lado mede 6 centímetros. O lado correspondente no maior mede 15 centímetros, tá? Se o outro lado do menor mede 8 centímetros, a pergunta é: quanto mede o lado correspondente no maior? A palavra mais importante do enunciado é correspondente, tá? Ela indica que devemos comparar lados que ocupam a mesma posição nos dois triângulos, tá? Como os triângulos são semelhantes, a razão entre os lados correspondentes é constante. Isso significa que a mesma multiplicação que transforma 6 em 15 deve transformar 8 na medida procurada. Então, podemos resolver isso de duas formas. A primeira é calcular a razão de semelhança do maior para o menor. 15 dividido por 6 e depois multiplicando por 8 essa razão. A segunda forma é montar uma proporção diretamente. 6 está para 15, assim como 8 está para x. As duas formas chegam ao mesmo resultado. Tá? Então, vamos usar a primeira forma no próximo slide. Por quê? Porque ela deixa clara a ideia de ampliação, né? Ou seja, descobrir quanto o triângulo menor foi multiplicado para virar o maior, tá bom? Vamos lá então? Então, dois triângulos são semelhantes, então os lados correspondentes são proporcionais. No lado menor, um lado mede 6 centímetros, no maior o correspondente mede 15. A razão do maior para o menor é 15 por 6. Então, simplificando, 15 por 6 é 5 por 2, que é 2,5, tá? O outro lado mede 8 centímetros. Então, o lado correspondente no maior é 8 vezes 5 por 2. Ou seja, 8, 5 por 2 é igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20. Tá certo? Beleza. Portanto, o lado correspondente mede 20 centímetros. Tá certo? Portanto, a alternativa D. Bacana, né, pessoal? Vamos para o próximo assunto. Agora a gente vai falar do Teorema de Pitágoras, né? Esse teorema ele só vale para triângulos retângulos, isso é, triângulos que possuem um ângulo de 90 graus. Tá? Então a fórmula é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui a representa a hipotenusa e b e c representam os catetos. A hipotenusa é o lado que fica em frente ao ângulo reto, tá? Então, aqui, deixa eu pôr o apontador. Aqui é meu ângulo reto, tá? Aqui é meu ângulo reto. Então, o lado oposto ao ângulo reto, qual que é? Esse aqui, tá? Ou seja, então aqui é a minha hipotenusa, A, tá?
Ela também é o maior lado do triângulo. Então podemos entender Pitágoras de duas maneiras. Pela leitura algébrica, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, e pela leitura geométrica. É como se a área de um quadrado construído sobre a hipotenusa fosse igual ao que? A soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos, tá? Nossa, como assim, Erasmo? Imagina um quadrado aqui, um quadrado aqui e um quadrado aqui. Tá? Um quadrado, exatamente, um quadrado. Tá? Beleza. Então, o uso prático é direto. Se a questão dá dois lados de um triângulo retângulo, nós podemos encontrar o terceiro. Mas antes de substituir na fórmula, nós podemos identificar qual é o lado da hipotenusa. O slide também apresenta três trios notáveis, tá? 3, 4, 5, 5, 12, 3, 8, 15 e 17. Esses trios eles aparecem muito em provas. Por quê? Porque evitam cálculos longos, né? Por exemplo, se os catetos são 6 e 8, percebemos que o dobro, que é o dobro de 3 e 4, tá? Então, a hipotenusa será o dobro de 5, ou seja, 10, tá? Bacana, né? Vamos lá então para uma questãozinha, tá? Vamos resolver a segunda questão. A situação envolve uma escada apoiada em uma parede. A base da escada está a 6 metros da parede e o topo atinge 8 metros de altura. A pergunta é o comprimento da escada. Esse tipo de problema forma um ângulo reto, tá? Então, o chão é o cateto, a parede é o outro cateto e a escada é o lado inclinado. Como o ângulo reto está entre a parede e o chão, a escada fica em frente a esse ângulo reto, tá? Portanto, a escada é o que? A hipotenusa. Tá? Então, podemos reconhecer a estratégia de duas formas. Primeiro, pela figura mental, né? Parede vertical, chão horizontal, escada inclinada, formam um triângulo retângulo. Segundo, pelos dados. Nós temos dois lados perpendiculares, 6 e 8, e queremos o lado inclinado. Isso pede Pitágoras. Tá? As alternativas são 8, 9, 10, 12 e 14 metros. Antes mesmo de calcular, nós já sabemos que a escada deve ser maior do que 8. Por quê? Porque a hipotenusa é o maior lado. Tá? Isso já elimina a alternativa 8. Então agora vamos calcular com segurança no próximo slide. Tá? Então 8 eu já sei que não é. Tá? 6 eu não tenho, né? Então pode ser 9, 10, 12 ou 14. Né? Vamos lá, vamos fazer a conta então para ver. A parede e o chão e a escada formam um triângulo retângulo, tá? Os catetos medem 6 e 8, a escada é a hipotenusa, pois está na frente do ângulo reto. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, tá? Então, 36 mais 64 é igual a 100. Tá? A raiz quadrada de 100 é 10, portanto, o comprimento da escada é 10 metros, tá? Então, alternativa C. Beleza, galera? Agora, vamos falar sobre cateto oposto e cateto adjacente e hipotenusa, né? Então, vamos preparar o terreno para trigonometria. Em um triângulo retângulo, nós temos sempre uma hipotenusa e dois catetos. A hipotenusa é fixa, é o lado da frente do ângulo reto. Tá? Ela não depende do ângulo agudo escolhido. Né? Já o cateto oposto e o cateto adjacente, eles dependem do ângulo de referência. No slide, o ângulo de referência é θ. Tá? Esse zero cortado no meio chama θ. Tá? Então, o ângulo de referência é θ. Tá? O cateto oposto é o lado que fica de frente para esse ângulo. Tá? Então, o cateto adjacente é o cateto que encosta nesse ângulo. Então, podemos explicar de outra maneira. Se você está olhando a partir do ângulo θ, né, o cateto
que está do outro lado, sem tocar no ângulo, é o oposto. O cateto que toca no ângulo, junto com a hipotenusa, é o cateto adjacente. Adjacente, ao lado. Adjacente, ao lado, né? Adjacências. Adjacente, está próximo, né? Está ao lado, né? Então, esse ponto é muito importante. Por quê? Porque muitos erros de trigonometria não acontecem na fórmula, mas na identificação dos lados, tá? A pessoa até sabe que o seno é o oposto da hipotenusa, mas escolhe o cateto errado, tá? Portanto, antes de calcular o seno, cosseno ou tangente, marque o ângulo, depois nomeie os lados em relação a ele, só depois escolha a razão trigonométrica, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos organizar as três razões trigonométricas básicas no triângulo retângulo. O seno de θ é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Qual que é o cateto oposto? É o que não é o adjacente. Tá? Usamos seno quando o problema relaciona o lado oposto ao ângulo com a hipotenusa. O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Usamos cosseno quando o problema relaciona o lado que encosta no ângulo com a hipotenusa. Então, a tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Usamos tangente quando o problema relaciona altura e distância horizontal, por exemplo, em torres, prédios, sombras e inclinações. Então, a memória prática é lembrar essas siglas aqui, SOCATUA, tá? Então ajuda a guardar, né? O só significa seno, igual ao oposto sobre a hipotenusa. O K significa o quê? Cosseno igual a adjacente sobre hipotenusa. E o TOA significa o quê? Tangente igual ao oposto sobre adjacente. Então podemos também entender as razões pela pergunta. Quais lados aparecem no problema? Né? Se aparece o oposto e hipotenusa, pense no seno. Tá? Se aparece adjacente e hipotenusa, pense no cosseno. Tá? Se aparece o oposto e adjacente, pense na tangente. Tá? A estratégia final é sempre a mesma: marcar o ângulo, nomear os lados e escolher a razão que contém os lados conhecidos e a incógnita. Tá bom? Então vamos para uma questãozinha, né? O enunciado diz que um triângulo retângulo em relação ao ângulo θ, o cateto oposto mede 9 centímetros e a hipotenusa mede 15 centímetros. A pergunta é o valor de seno. Tá? Aqui a questão já entrega o cateto oposto, né? E a hipotenusa. Portanto, a razão adequada é o seno. Tá? A gente não precisa nem usar Pitágoras. Por quê? Porque a pergunta não pede o terceiro lado. Também não precisamos usar tangente. Por quê? Tangente relaciona cateto oposto e cateto adjacente. Tá? Nós podemos explicar a resolução de duas formas. Pela definição, seno de teto é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Aí o seno compara o tamanho do cateto oposto com o tamanho da hipotenusa. Como 9 é menor que 15, o seno deve ser a fração menor que 1. Tá? As alternativas apresentam frações. Então precisamos calcular 9 por 15 e simplificar. Tá? Vamos fazer isso no próximo slide? Vamos lá. Então a questão pede seno de θ. Né? Beleza, a definição é: seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? O cateto oposto mede 9 centímetros, a hipotenusa mede 15. Tá? Logo, substituindo 9 por 15, nós temos o quê? 9 dividido por 3, 15 dividido por 3, como que fica? Fica 3 quintos, né? Simplificando, tá? Ou seja, o seno é igual a 3 quintos. Logo, alternativa A, tá? Beleza, galera? Tranquilo, né? Agora vamos falar sobre ângulos notáveis.
Nesse slide nós temos os valores trigonométricos dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Esses valores eles são muito importantes em provas sem calculadora. Para 30 graus temos o seno de 30 igual a meio, cosseno igual a raiz de 3 elevado a 2 e a tangente de 30 igual a raiz de 3 elevado a 3, tá? Uma tabelinha aí uma regrinha de bolso, vamos dizer assim, né? Para 45, o seno e o cosseno são iguais, raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. Para 60, o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio e a tangente é raiz de 3. Então, podemos guardar esses valores de duas maneiras. Uma forma é memorizar a tabela diretamente. Outra forma é lembrar dos triângulos especiais. O triângulo 30, 60, 90 e o triângulo 45, 45, 90. No triângulo 45, 45, 90, os catetos são iguais, por isso a tangente é 45, tá? A tangente de 45 é 1, tá? O uso prático é o seguinte: se o problema informa 30, 45 e 60, normalmente não é necessário usar calculadora, basta escolher a razão adequada e substituir o valor notável. Cuidado é não misturar os valores. Por exemplo, seno 30 é igual a meio, mas seno 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, eles se invertem com os cossenos correspondentes, tá certo? Beleza, então. Vamos para uma questão, então? Questão 4. Vamos resolver essa quarta questão. Uma observação está a 20 metros da base de uma torre. Aliás, um observador está a 20 metros da base de uma torre e vê seu topo sob o ângulo de 45 graus. A pergunta é a altura da torre, desconsiderando a altura do observador. Esse é um problema clássico de trigonometria. A distância original até a torre é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus. A altura da torre é o cateto oposto. A razão que relaciona o cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então podemos entender isso de duas formas. Pela figura, temos um triângulo retângulo formado pelo chão, pela torre, pela linha de visão. Pelo significado da tangente, ela compara a altura com a distância horizontal. Como o ângulo é 45 graus, a tangente vale 1. Tá? Isso significa que, nesse caso, o cateto oposto e o cateto adjacente têm a mesma medida. Portanto, já podemos prever que a altura será igual à distância horizontal, ou seja, 20 metros. Tá? Mesmo assim, vamos registrar a resolução linha a linha no próximo slide para a gente manter o padrão da aula? Vamos lá. Beleza. Então, a distância horizontal até a torre é de 20 metros. Tá? A altura da torre é o cateto oposto ao ângulo de 45 graus. Tá? Então, a razão que relaciona o oposto adjacente é a tangente. Então, tangente 45 graus igual a altura dividido por 20. Tá? O valor notável da tangente de 45 graus é 1. Tá? Então, substituindo 1 é igual a altura dividido por 20. Multiplicando os dois lados por 20, a altura é igual a 20. Portanto, a altura da torre é 20 metros, que é a alternativa C. Bacana? Ótimo, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre aplicações em alturas, distâncias e inclinações, né? Vamos organizar as principais aplicações em problemas de altura inacessível, como torres, árvores, prédios e postes, né? Que podemos usar semelhança ou tangente, né? Quando há sombra e mesmo horário, normalmente a semelhança de triângulos resolve, tá? Quando há ângulo de elevação, normalmente usamos trigonometria. Em distâncias indiretas, a ideia é parecida. Se não conseguimos medir diretamente uma distância, podemos construir relações entre triângulos ou usar razões trigonométricas. Em inclinações, aparecem rampas e planos inclinados. Nesses casos, nós precisamos distinguir a altura vertical, deslocamento horizontal e comprimento da rampa. O comprimento da rampa costuma ser o quê? A hipotenusa. A altura e a distância horizontal costumam ser o quê? Obviamente, os catetos, né? Então, o slide ele apresenta uma regra de decisão. Se há dois triângulos com a mesma forma, use semelhança. Se há triângulo retângulo com dois lados conhecidos, use Pitágoras. Se há ângulo e lados em relação a ele, use trigonometria. Então, podemos resumir
de outra forma. Semelhança compara triângulos. Pitágoras relaciona lados de um triângulo retângulo. Trigonometria relaciona ângulos e lados. Depois do cálculo, sempre verifique se a medida encontrada combina com o desenho, né? A unidade, contexto, tá? Beleza, então, vamos lá. Vamos resolver a questão 5, então, a quinta questão. Ela fala sobre um poste de 3 metros que projeta uma sombra de 2 metros, tá? No mesmo horário, uma árvore projeta uma sombra de 8 metros. A pergunta é a altura da árvore. A expressão no mesmo horário é decisiva. Por quê? Como o Sol está na mesma posição, os raios solares formam um ângulo com o chão. Assim, o triângulo formado pelo poste e a sombra é semelhante ao triângulo formado pela árvore e sua sombra. Então, podemos resolver pela razão altura-sombra, tá? Para o poste, a razão é 3 sobre 2. Para a árvore, a razão é x sobre 8. Como os triângulos são semelhantes, essas razões elas são iguais. Outra forma de pensar é pela ampliação das sombras. Então, a sombra da árvore mede 8 metros, enquanto a sombra do poste mede 2 metros. Como 8 é 4 vezes 2, a altura da árvore também será 4 vezes a altura do poste. 4 vezes 3 é 12. Beleza? Simples assim, né, galera? Vamos registrar para seguir o padrão aí? Beleza. Como as sombras são medidas no mesmo horário, os raios solares formam o mesmo ângulo, né? Como se os raios fossem paralelos, assim, né? Imagina os raios paralelos, então eles formam o mesmo ângulo, né? Assim, os triângulos do poste e da árvore são semelhantes, né? Então, eu tenho o poste com 3 metros de altura e a sombra com 2 metros. Altura vezes a altura x e sombra 8, tá? Então, montamos essa proporção. 3 sobre 2 é igual a x sobre 8, tá? Multiplicando em cruz, né? Temos 2x é igual a 3 vezes 8. Ou seja, 3 vezes 8 é igual a 24. 2x igual a 24, x igual a 24 dividido por 2, que é 12. Então, a altura da árvore é 12 metros, tá bom? Portanto, a alternativa C. Beleza? Estratégias para prova. Procure triângulo, retângulo, marque o ângulo de 90 graus, identifique a hipotenusa. Né? Então, vamos organizar esse slide aqui. Acho que vale a pena a gente retomar algumas coisinhas e elaborar uma estratégia bem bacana aí para a prova, né? Esse slide ele organiza a decisão entre semelhança, Pitágoras, trigonometria, tá? Primeiro procure o triângulo retângulo, tá? Marque o ângulo de 90 graus e identifique a hipotenusa. Sem triângulo retângulo, Pitágoras e trigonometria básica não devem ser aplicados, tá? Segundo, se houver triângulos de mesma forma, use lados correspondentes e proporção. Isso costuma aparecer em sombras, mapas, escalas, figuras ampliadas ou reduzidas, tá? Terceiro, se dois lados são conhecidos e falta o terceiro, teste o teorema de Pitágoras. Mas só faça isso se o triângulo for retângulo. Quarto, se há ângulo de referência, nomeie o cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Depois escolha seno, cosseno ou tangente. Quinto, antes de marcar, confira a unidade e o significado da resposta. A questão pode pedir lado, altura, razão, ângulo, distância ou comprimento. O resumo da decisão é: proporção indica semelhança, quadrados dos lados indicam Pitágoras, ângulos indicam ângulo mais lados indica trigonometria, tá bom? Beleza, então. Vamos lá, erros comuns. Agora vamos revisar erros comuns. O primeiro erro é usar Pitágoras em triângulo que não é retângulo. Pitágoras exige ângulo de 90 graus. O segundo erro é trocar cateto oposto por cateto adjacente ao mudar o ângulo. O oposto e o adjacente dependem do ângulo de referência. Se o ângulo muda, a classificação dos catetos pode mudar. O terceiro erro é tratar a hipotenusa como se fosse qualquer lado. Tá? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, que é o maior lado do triângulo. O quarto erro é montar proporção com lados que não correspondem. Tá? Em semelhança, não basta comparar qualquer lado com qualquer lado. É preciso manter a correspondência correta. Tá? O quinto erro é esquecer que razão de semelhança de áreas é o quadrado da razão dos lados. Se os lados dobram,
a área quadruplica, tá? O sexto erro é marcar a razão trigonométrica quando a pergunta pede uma medida. Por exemplo, a questão pode pedir altura, mas o candidato encontra apenas a tangente de θ. É preciso terminar a resolução e isolar a incógnita. Como a prova não permite calculadora, então abra os cálculos, quadrados, raízes, simplificações de frações e multiplicações em cruz, tá? Tudo isso deve aparecer em etapas verificáveis para você não fazer confusão, tá? Vamos para o encerramento? Vamos encerrar com uma questão, então, curta de aplicação. Uma rampa forma um triângulo retângulo, tá? Sua projeção horizontal mede 12 metros e a altura 5 metros. A pergunta é o comprimento da rampa. Primeiro precisamos identificar os elementos, né? A projeção horizontal é o cateto, tá? A altura é o outro cateto. A rampa é o lado inclinado e fica em frente ao ângulo reto formado pelo chão e pela vertical. Portanto, a rampa é a hipotenusa. Então, a estratégia correta é usar Pitágoras, tá? Simples assim, a ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, tá? Então, nós temos 5 vezes 5, 25, então a ao quadrado é igual a 140, 12 vezes 12, né? Aliás, temos a ao quadrado é igual a 12 vezes 12. 12 vezes 12 é quanto? 144, tá? E 5 vezes 5, 25. 144 mais 25 dá 169. Logo, a é igual a raiz quadrada de 169, ou seja, 13. Portanto, o comprimento da rampa é 13 metros, tá? Que é a alternativa C, tá? Podemos reconhecer também o trio notável, 5, 12, 13, tá? Esse reconhecimento ajuda a resolver mais rapidamente, mas a solução manual confirma o resultado, tá bom? Na próxima aula nós vamos avançar para geometria espacial e relações entre grandezas, trabalhando prismas, pirâmides, cilindros, cones, áreas, volumes e capacidade de estimativas, tá certo? Beleza, então. Aqui está a resolução da questão de encerramento, tá? E é isso, alternativa C. Dúvidas, sugestões, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Só para a gente sintetizar a aula, triângulos semelhantes, eles têm ângulos correspondentes, iguais e lados proporcionais. Essa ideia permite resolver problemas de sombras, escadas, ampliações. O teorema de Pitágoras ele vale apenas para triângulos retângulos. A hipotenusa é o maior lado e fica em frente ao ângulo reto. A fórmula da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Seno, cosseno e tangente dependem do ângulo de referência. O seno relaciona ao oposto e hipotenusa. O seno relaciona cateto oposto e hipotenusa. O cosseno relaciona cateto adjacente e hipotenusa. A tangente relaciona cateto oposto e cateto adjacente. Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60 e ajudam a resolver questões sem calculadora. Em problemas de altura, sombra, distância, inclinação, o desenho bem interpretado é parte da solução, tá? Então, a conexão com a próxima aula, na parte final, é a seguinte: na aula 11 nós avançaremos para geometria espacial e relações entre grandezas, tá? Então veremos prismas, pirâmides, cilindros, cones, áreas, volumes, capacidades, estimativas, tá? Beleza? O checklist final resume o que deve ser conferido antes de marcar a alternativa, tá? Figura correta, ângulo reto, lados correspondentes, cateto, hipotenusa, razão trigonométrica e unidade, tá certo? Isso aí, galera. Dúvidas, sugestões, escrevam nos comentários, terei prazer em respondê-los. Um abraço.